Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra do Senhor abençoada para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre algo poderoso da parte de Deus. Deus não está em uma caixinha. Deus não vê como o homem vê. Deus não age como o homem acha que ele deve agir. Deus, ele é Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai mexer um pouco aí com o seu interior. Eu quero trabalhar com vocês um entendimento poderoso da Escritura Sagrada, que hoje está em Josué, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 22 com vocês. Eu vou explicar o contexto dessa palavra, para que você possa de fato entender aquilo que o Senhor quer falar através da escritura dele e falar com você que está aí me assistindo. Antes da gente entrar na palavra, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixa aqui nos comentários de onde você é, compartilha com o maior número de pessoas e também se inscreva aqui no canal, porque de fato, quando você se inscreve aqui no canal, você me ajuda a alcançar mais vidas, a espalhar a palavra de Deus, a cumprir o ID do Senhor, e eu conto com você para esse cumprimento. Amém? Então, hoje no texto de Josué capítulo 6, nós vamos ler a história de quando o povo de Deus rodeia a terra de Jericó para tomar aquela terra, né? Uma terra que Deus já não se agradava mais. E o fato é que Deus dá uma direção para que eles façam, né? Eles rodeiam a terra, rodeiam ali Jericó, até que as muralhas, que eram muito altas de Jericó, caiam em si. E o Senhor, ele dá uma direção para aquele povo, que eles devem rodear, e aí depois de dar 7 voltas, eles gritam, e aí as muralhas ruem. Só que um pouquinho antes disso, Deus envia espias para aquele lugar. E esses espias precisam ver aquele lugar. E existe uma prostituta chamada Raabe, que tem a sua casa no alto do muro. Uma posição privilegiada para visualização. Uma posição estratégica para que aqueles espias possam ver. E aquela mulher abre a sua casa para os espias, os homens de Deus, e ela os recebe ali. E por causa desse ato de Raabe, algo acontece. E eu quero ler com vocês em Josué, capítulo 6, versículo 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Presta bem atenção. Depois que tudo acontece, a muralha cai, o Josué vira para os espias e fala assim: tá lá na casa dela. Eu quero que vocês estejam lá. Como vocês prometeram a ela que salvaria ela, eu quero que vocês peguem, entrem na casa dela e tira ela de lá com tudo quanto ela tiver, como vocês juraram para ela. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, tiraram seu pai, tiraram sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Olha que interessante. Essa mulher que era uma prostituta, essa mulher que aos nossos olhos era indigna de receber a misericórdia de Deus, essa mulher que aos olhos naturais devia ter destruído alguns casamentos, essa mulher que era uma mulher que vivia dos prazeres do corpo, dos prazeres da carne, essa mulher que era uma vergonha para a sociedade, essa mulher que ninguém queria se relacionar com ela, essa mulher que causava desgosto muitas vezes dentro da sua família. Essa mulher teve o coração aberto para receber e cuidar dos homens de Deus. Essa mulher que não era digna, assim como eu e você,
recebeu aquilo que Deus enviou para ela e fez conforme o Senhor direcionou. O ponto-chave que eu quero trazer hoje é que muitas vezes na nossa vida a gente cria métricas na nossa cabeça de como as coisas devem acontecer segundo o nosso entendimento, segundo a nossa religiosidade, segundo aquilo que a gente julga ser certo ou errado. E Deus não funciona desta maneira. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê aquilo que está lá dentro de nós, o oculto, profundo e escondido. Deus vê a nossa vulnerabilidade. Deus vê a nossa necessidade. Somente Deus pode julgar Raabe. Somente Deus poderia sentenciá-la. A gente não sabe os motivos que levaram a Raabe se prostituir. Não sabemos se foi a falta de recursos, se foi a necessidade de sustentar um pai e uma mãe doente, não sabemos se foi a necessidade de ajudar com o alimento em casa, não sabemos, mas somos prontamente excelentes em julgar. E quando nós olhamos para essa mulher, que abertamente não tinha nada a oferecer, ela abre a porta da sua casa e recebe os homens de Deus. E aqueles homens recebem uma palavra de que eles devem livrá-la de tudo aquilo que aconteceria em Jericó. O ponto que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão é que muitas vezes nós levamos uma vida apartada de pessoas que aos nossos olhos não são dignas de conviver conosco, porque nós somos muito santos e ela ou ele muito pecador. Nós nos excluímos da sociedade porque nós não pertencemos a esse mundo, de fato não. Mas quando nós estamos verdadeiramente em Deus, Deus ele nos dá estratégia para alcançar vidas que estão perdidas. Aqueles homens de Deus entram na casa de Raabe, são bem recebidos por ela. E quando tudo começa a acontecer, a gente entra no versículo 22 que eu li para vocês, que diz: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tira de lá tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe. Só que não tiraram só Raabe. Por causa da atitude dela, o seu pai foi livre, a sua mãe foi livre, os seus irmãos foram livres, e tudo quanto ela tinha foi retirado de lá. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Preste atenção. Eles tiram ela, tiram toda a sua família, tiram toda a sua parentela por causa da atitude daquela mulher que era indigna, que muito provavelmente até a sua parentela ignorava. Até aqueles que deveriam amá-la a rejeitavam. Mas por causa do coração servil dela, foram livres da morte. Pastora, onde a senhora quer chegar com isso? Eu quero chegar com você na reflexão de que muitas vezes a nossa religiosidade vai atrapalhar o propósito que Deus tem na nossa vida. A nossa forma de pensar: Deus não vai usar o ímpio para mim,
Deus não vai usar aquela pessoa que me persegue no trabalho para me abençoar. Deus não vai, você colocando métricas na cabeça de achar que Deus tem que se submeter à forma como você pensa. E Deus não faz isso. Deus olha o oculto, profundo e o escondido. Pensa numa situação aqui hipotética. Digamos que você é uma mulher casada e o seu marido vai e procura uma prostituta, uma Raabe. E essa Raabe é livre da morte. E você acha super injusto porque aquela mulher é causadora de tantos males. Aquela mulher não é digna, aquela mulher é suja, aquela mulher não presta, aquela mulher acabou com o meu casamento, quando na verdade quem tinha a obrigação de uma aliança com você era o seu cônjuge, não aquela mulher. E eu não estou aqui para defender prostituta, não é isso. O ponto é que todos nós somos falhos, pecadores e imperfeitos e não merecemos a misericórdia do Senhor. Não merecemos o amor de Deus, mas Ele mesmo assim derrama. E a gente se acha mais digno do que os outros. E a reflexão hoje é: Raabe, apesar de pecadora, apesar de prostituta, apesar de ter falhado a vida inteira, ela recebe o homem de Deus e ela tem a sua vida transformada porque o seu coração é um coração que carecia do amor de Deus. Era carente do amor. Ela devia ser excluída da sociedade, mas aqueles homens olharam para ela como ela de fato era. Não se envergonharam de entrar na sua casa, não se envergonharam do que iam dizer, mas sim honraram o coração dela. Deus olhou o coração daquela menina, aquela mulher, aquela prostituta e fez da maneira como lhe apraz. E Deus não se preocupou de ser chamado de injusto por todo o resto. Porque muitas vezes a gente acha que Deus é injusto. A gente fala, como Deus pode abençoar fulano que fez isso comigo? Deus está vendo o que você não está vendo. O que eu quero trazer hoje para você é uma quebra na sua religiosidade. Talvez você vai ser a pessoa usada para ir até a prostituta e falar, Deus te ama. Talvez você vai ser usado para ir até o viciado e falar, Jesus te ama. Talvez você vai ser usado para o assassino se converter dos maus caminhos. O que eu estou querendo trazer hoje para essa reflexão aqui é que Deus é muito mais do que a gente pode imaginar. Por causa da atitude da mulher que era vergonha, toda a sua família, toda a sua parentela foi salva. E hoje talvez você seja a pessoa que está errando. Talvez hoje você seja a pessoa que é vista como se fosse a prostituta por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, por causa do seu engano. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, eu tenho um lugar para você em mim. Esquece tudo o que passou. Eu tenho um lugar para você em mim. Eu tenho uma palavra para a tua vida. E deixa eu te falar, eu tenho algo novo de extraordinário para a sua vida. Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus existe uma prostituta. Por que Deus permitiu isso, pastora? Para mostrar que Ele é Deus. Ele é quem decide. Ele que abre porta. Ele que fecha a porta. É Ele que te chama. É Ele que te envia. É Ele que faz com que você mude toda a sua vida e todos vejam quem você era e quem você passou a ser. É Ele quem tem o poder de mudar a minha e a tua história.
e fazer de nós novas criaturas. Desconstrua a sua religiosidade. Não se aparte e ande como se somente você fosse santo. Conviva com as pessoas no seu trabalho. Ame as pessoas do seu trabalho. Seja testemunho de vida no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Aonde você for, seja aquele que vai carregar a presença. Porque o Senhor é o único capaz de mudar a tua história. E o que seria de nós se não fosse o Senhor? Eu quero orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço. Senhor, nos alcança. Senhor, nos direciona. Senhor, fala conosco. Senhor, nos dá a sensibilidade que vem do teu Espírito. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos dá o governo, nos dá a palavra. Pai, em nome de Jesus, toque em cada um que está assistindo essa palavra. Desconstrua a religiosidade, Pai. E faça de nós, Senhor, faça de nós instrumentos para a tua glória. Pai, eu oro a Ti neste dia e te agradeço, porque eu sei que o Senhor já vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. É o que eu oro a Ti, Senhor, e abençoa a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querida. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá.